Fala galera, o negócio é o seguinte, o Roger achou uma nova forma de jogar e há quem reclame dele. Pois é, e tudo por conta daquele jogo da vitória do título do Grêmio na Recopa Gaúcha em cima do Glória. Muitos falam que não dá para levar em consideração que o Glória é um time muito fraco, que o Glória não colocou forças, né, não impôs forças para poder vencer o Grêmio. E isso a gente precisa ter uma análise um pouco mais criteriosa, porque tu precisa entender como que eles não conseguiram chegar e ter uma força ou se impor contra o Grêmio. Não é porque tem jogadores ruins ou porque são jogadores medianos, mas existe uma forma de jogar e o Roger mostrou isso. E acredito que através desta forma ele tenha mudado um pouco a cara do Grêmio a partir de agora. E claro, né, Walter Kahneman também faz parte desse contexto. Deixa eu falar sobre isso aqui para vocês, então dá o like aí, se inscreve, e esse aqui é um vídeo apoiado pela Betsul, o patrocinador aqui do canal. Então o link para vocês se cadastrarem e entrar na maior casa de apostas vai estar no primeiro comentário desse vídeo, junto com o código promocional. Vocês vão lá, se cadastrem, coloquem o código promocional, vocês vão ganhar o dobro do valor do primeiro depósito de vocês. Aproveitem a Betsul, a maior casa, com as odds muito interessantes, e eu já fiz a minha combinada para hoje. Vai ser muito boa. Vou colocar para vocês aqui na tela, tá? Vou deixar aqui para vocês a odd que eu fiz para vocês poderem aproveitar e dar uma sequência. Vamos lá, porque é o seguinte, eu quero falar do Roger e quero falar do Walter Kahneman e quero que vocês comentem aqui a respeito, porque assim, ó, o Roger resolveu jogar um 3-5-2 para poder acomodar os jogadores. Seria uma forma de acomodar as melancias ou para poder dar uma forma de dar uma empolgação ou tratar a minutagem, como ele falou, de novos jogadores que estão surgindo. A gente pode falar do Thiago Rosa, que ganhou a minutagem, o Ricardinho também fez um bom jogo, já vem jogando, mas fez um bom jogo, marcou gol. E a gente falou no início aqui que o time do Glória poderia não impor dificuldades para o Grêmio, mas a forma que o Grêmio jogou, exatamente com o efeito Walter Kahneman no time, modificou tudo isso. Porque o Kahneman, como disse o Roger no intervalo, no final do jogo, dizendo que o Kahneman incendiou o vestiário do Grêmio. E ele mostrou. E eu falei isso aqui no vídeo anterior a respeito do Kahneman, eu vou deixar aqui para vocês aqui no final, então vocês assistem para vocês entenderem que o Kahneman é um cara que muda, ele é um cara de atitude, de personalidade. Ele com 3 minutos ele estava brigando em campo, já discutindo, tomou cartão amarelo, dando dedo na cara do João Paulo, porque ele quer que vença, ele quer vencer. Ele fala em respeito da camisa, ele fala que tem que lutar e atingir todos os objetivos que são propostos, por isso que estão no Grêmio. Não é porque está na segunda divisão, é que tu não vai ter as entregas que precisam ser feitas. E ele é esse cara, exatamente isso que ele demonstrou ontem. E ele, lógico, com a sua atitude, a sua personalidade e a sua liderança, principalmente a liderança dentro do campo, fez com que as coisas mudassem e ficassem mais fáceis para o Grêmio. Porque ele contagiou o próprio Thiago Santos, que também a gente fala que é um jogador que já é contestado, mas a gente não pode dizer que a entrega dele não ajudou. A gente pode lembrar do próprio Rodrigues, que tomou uma chamada do Kahneman no primeiro momento dele, que ele entra numa dividida, que na verdade ele deixa o corpo para cavar uma falta, o juiz não deu, e aí o Kahneman chama ele, e o Roger montou um esquema para acomodar todo mundo, né, com essas personalidades que acabaram sendo criadas através do Kahneman. Ele jogou num 3-5-2 e ele não descartou essa possibilidade. E tem gente que ainda reclama que o Roger não é um treinador para o Grêmio, que é um treinador fraco, que não faz modificações, e ele usou esse esquema porque ele não tinha outra coisa para fazer. Lógico que tinha, ele podia manter, porque não deixou de ser um 4-2-3-1 desse time. Ele jogou num 3-5-2, mas podia ter sido um 4-2-3-1. Vamos falar de novo, que eu falei no vídeo anterior. Ele jogou com o Rodrigues, Natan, muito bem por sinal, Kahneman. Aí no meio ele colocou Sarará, Thiago Santos e o Thiago Rosa, os dois meias com Campas e Benítez, e no ataque Janderson e Elkson. Se tu moldar um esquema diferente,
com esses mesmos jogadores, tu vai analisar que tu modificando só posicionamento é o mesmo time. Tu vem com Rodrigues, Natan, Kahneman e Thiago Rosa, Sarará e Thiago Santos, aí os três meias com Janderson na direita, Campaz centralizado e Benítez na esquerda, né? Ou Benítez centralizado e o Campaz na esquerda e o Elkson no ataque. Então ele fez essa mescla durante o jogo. E as pessoas acham que o Roger não fez nada de diferente. E o que aconteceu com o Glória, para a gente falar mais certo? O próprio treinador do Glória falou numa entrevista no dia anterior no canal do Bolados FC que ele sabe onde o Grêmio tem as suas dificuldades, tem suas falhas e ele vai fazer esse embate, essa briga exatamente ali. E aonde que é? É no meio, porque o Grêmio tem um time fraco no meio, fisicamente fraco. Onde tu joga com Thiago Santos e Sarará é muito diferente de tu jogar com Vila Sante e Bitelo. Agora, se tu colocar o Bitelo no lugar do Benítez, tu já muda. Já muda de figura, já muda de posicionamento. Ah, Léo, então tu quer dizer que o Thiago Santos é o cara que vai ajeitar o time do Grêmio? Não, o cara que vai ajeitar o time do Grêmio é o Kahneman. O Thiago Santos é o cara que mostra que tem essa força no meio campo, e tu pode colocar ele te dá uma opção de jogo, e o Roger não descartou utilizar esse esquema a partir de agora, usar um 3-5-2 a partir desse momento, o que me deixa um pouco criterioso no detalhe de montar o time é quem é os meias, quem são os meias, como ele vai jogar, ele vai deixar o Bitelo fora, Gabriel Silva, que estava no banco e não entrou, ele vai deixar o Lucas Silva, então assim, ele pode sim trabalhar dessa forma. E aí, quem seria o lateral direito? Num esquema com o Jeromel voltando o Rodrigues ali, ou ele vai vir com dois volantes, né, e só um meia? É interessante essa forma. E aí eu gosto de lembrar que o Tite, em 2001, quando montou um 3-5-2, o Grêmio jogava com um volante e o Tinga, que era o segundo volante que fazia esse meia de ligação ali no meio campo, que era o motorzinho do time. Ele pode tentar usar da mesma forma, botar o Bitelo, porque ele gosta muito do Bitelo. E aí poderia fazer esse vai e volta, esse vai e vem, né, com o time no meio campo. Ah, mas aí o Janderson não é o titular? Não, longe do Janderson ser titular. Longe disso. Mas ele tem uma opção. Aí o Roger criou agora, através desse esquema tático, uma própria dor de cabeça para ele. Porque ele vai precisar montar um time que joga com um centroavante fixo dentro da área, como é o Diego Souza, ou ele coloca um Elkson, que é um cara de movimentação, para dar um pouco mais de trabalho para essa turma. O que seria mais importante para ele fazer a partir de agora? Lembrando, como eu disse no início, tem gente que ainda reclama do Roger que ele não tem ideias, que ele fica sempre fixado na mesma forma. E aí esse jogo do Grêmio contra o Glória foi um jogo os jogadores não mudaram sua posição de posicionamento, a não ser o Campaz e o Benítez junto com o Janderson, todos os outros se mantiveram no mesmo posicionamento. E o Roger vem a partir dessa vitória, com 9 vitórias no Grêmio, na frente do Grêmio vem com 9 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Olha só o detalhe, 27 gols marcados, apenas 11 gols sofridos, com 57% de aproveitamento. E tem gente falando que o Grêmio não faz gol, que o Grêmio é um time que perde muitos gols, que o Grêmio é um time que sofre para criar. E aí, se tu pegar os números dele, claro que tem 5 derrotas, mas as 5 derrotas a gente pode analisar que no início do trabalho dele, quando ele chegou, ele estava fazendo testes. Agora ele vem seguindo. O Grêmio começou mal o Campeonato Brasileiro perdendo para Chapecoense em casa, que está incluído aqui sua derrota, mas o aproveitamento se mantém em 57%. Ou seja, será que a partir de agora ele não vai criar corpo para poder se lançar como candidato à Série B, como está sendo, né, colocado, dito para o Grêmio desde o início da competição? Eu acho que sim. Ele sim tem todo esse poder para poder fazer isso. Ele está ganhando opções. E eu coloco aqui que a partir do meio do ano, a partir de julho, aí ele vai chegar mais jogadores. Pelo menos o Guilherme, como o próprio Romildo falou na coletiva no final, o Guilherme está encaminhado.
né? Não existe nada no papel, mas formal e apalavrado está com o Guilherme, que vai ser um extrema pela esquerda. Ou seja, vai ter mais uma opção de um jogador mais alto, forte, que aguenta a pancada durante os jogos. Comenta aqui o que vocês acharam. Roger tá fazendo o certo? Tá em crescimento ou é só uma empolgação desse título? Dá o like, se inscreve, ativa as notificações aqui, é Grêmio.